Meus queridos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor, junto à Sua palavra, a qual nos direciona, nos guia, e a cada dia possamos, através dela, conhecer mais esse Deus. Conhecendo a Ele, podemos amá-lo, agora não simplesmente por emoções, mas por conhecimento, por saber quem Ele é, e amando, possamos servi-lo ainda mais. Ontem, no capítulo 1, nós vimos a missão é dada. O Senhor dá a missão aos seus discípulos. Até então, Lucas registra que Jesus ainda ficou com seus discípulos por 40 dias. Nesses 40 dias, como ele fez em todo o ministério, instruindo, mostrando, falando aquilo que eles deveriam fazer. Qual era a missão? Então, no capítulo 1, nós colocamos como que a missão foi dada. E a primeira missão era esperar. A primeira missão era permanecer em Jerusalém para que pudesse esperar o Espírito Santo. E aqui no capítulo 2, que é o nosso capítulo de hoje, nós vemos a promessa sendo cumprida. O Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos, e nós vemos tudo aquilo que acontece, né, nesse processo, onde eles começam a ter visões, onde eles começam a ouvir, né, os ventos, começam a ouvir tudo aquilo que estava acontecendo, e a manifestação do Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas. Né? Essas línguas aqui, todos nós sabemos que são idiomas, eles começam a falar na língua daqueles que estavam ali. Era um tempo de festa em Jerusalém, era o período da Páscoa, onde todos estavam ali, vinham muitas pessoas de muitos lugares, e de várias línguas. Então eles começam a falar a língua dessas pessoas que ali estavam. Eles começam a entender o que eles estavam falando. Tanto que eles questionam, peraí, mas essas pessoas não são galileus? Como estamos falando no nosso idioma? Como estão falando na nossa língua? E aquilo tudo começa a ficar um pouco as pessoas assustadas, um pouco atônico com aquilo. Então Pedro toma a palavra e diz, porque eles pensam que eles poderiam estar embriagados. Olha, eles tomaram muito vinho e estão muito alegres. E Pedro fala: não, 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 eles não estão. Eles não estão embriagados. E começa a fazer uma defesa da fé deles, dizendo: olha, sabe Jesus a quem vocês crucificaram, sabendo, sabe as promessas que foram feitas por Joel, por tantos outros profetas, elas estão se cumprindo no dia de hoje. E o Jesus a quem vocês crucificaram, o Jesus a quem vocês mataram, Deus o ressuscitou. Vocês falam de Davi, mas o Davi continua no túmulo ainda. Davi foi o que foi, eles não tiram o mérito de quem Davi foi diante do Senhor, mas diz ele não ressuscitou, os ossos deles continuam aqui, mas Jesus a quem você ressuscitou, Deus o glorificou, Deus o ressuscitou. Lembrando que eles tinham acabado de ver Jesus sendo assunto aos céus. Imagina que visão que eles devem ter visto. Imagina a sensação de ver Jesus estava ali com eles e assim do nada começa a subir até os céus. Então eles estavam muito empolgados e agora mais empolgados por quê? Porque eles recebem o Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo. Eles são, como Jesus colocou, eles são batizados com o Espírito Santo. Eles são batizados e aquilo leva uma empolgação, leva uma manifestação. Mais do que empolgação e manifestação, eles levam uma ação. Porque qual que é a manifestação daquele que foi batizado com o Espírito Santo? Qual é a evidência disso? Muitas vezes se discute muito qual é a evidência, qual é a evidência que eu e você temos que fomos batizados pelo Espírito Santo. É anunciar o Evangelho, é querer programar, propagar, né? Programar não, mas propagar o Evangelho, é falar de Jesus às pessoas. E não somente falar, mas demonstrar. Porque o evangelismo não é simplesmente, claro que faz parte sair e anunciar Jesus, mas o melhor e mais eficiente evangelismo é quando eu vivo Jesus. Eu vivo Jesus no meu trabalho, vivo Jesus com minha casa, no dia a dia, no trânsito, aonde quer que eu possa estar, eu vivo Jesus. Ele é a minha vida, ele é a razão do meu viver. Tem até uma canção que diz: Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele é a razão que ilumina o meu ser, porque ele me dá razão. Ele é a razão de viver. Então os discípulos começam a viver todo esse processo, a anunciar e agora com ousadia. Aqueles discípulos que até então na crucificação Jesus havia fugido, só ficado João, agora não, eles vão para diante das pessoas, diante ali da sociedade, do momento, no local onde tinha mais pessoas. E começam a anunciar: o Jesus a quem vocês mataram, Deus ressuscitou, Deus o fez Senhor, e hoje ele tem poder sobre todas as coisas.
Esse é o Senhor a qual nós vivemos. E essa é a evidência do Espírito Santo. A evidência do Espírito Santo agora é não mais nos envergonhar de Jesus, é não mais calarmos diante de situações, é não mais nos amedrontar diante das situações, é realmente viver para Ele, segundo o querer e a vontade dEle. Então que no dia de hoje possamos realmente olhar para as nossas vidas. E eu creio que todos nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas. O que precisamos parar e pensar, nós temos a evidência, nós temos feito de acordo com esse Espírito que habita em nós, que possamos viver para anunciar Jesus, sendo através de palavras, sendo através de atos, sendo através da forma de agir, sendo da forma de repente de andar pelas redes sociais, que em tudo nós possamos mostrar que Jesus é o Senhor. Deus abençoe a todos, um excelente dia.